Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um Jogos do Mês, onde eu falo sobre os jogos que joguei no mês que passou. E estes são os jogos que joguei durante agosto de 2025. E como sempre, vamos primeiro falar sobre os jogos que já joguei anteriormente, depois sobre os jogos que joguei durante agosto de 2025 pela primeira vez e depois vamos fazer um destaque de um jogo. Mas antes disso, como sempre, fazemos umas pequenas continhas dos jogos que joguei. Então joguei 32 jogos, 32 partidas. Dessas 32, 20 foram jogos diferentes. Desses jogos diferentes, 15 foram jogos que eu já tinha jogado anteriormente e 5 foram jogos que eu joguei pela primeira vez em agosto de 2025. E começamos com os jogos que eu já joguei anteriormente e também joguei em agosto de 2025. Começamos com o Papel e Mar Salgado, ou Sea Salt and Paper, um jogo de cartas super divertido, um jogo de card drafting para depois fazer conjuntos de cartas e pontuar essas cartas de várias formas. Depois o Pilhas, um jogo lançado pela Mabel durante julho, um jogo de action, de simultâneo, party game divertido, meu filho adora, portanto vai muitas vezes à mesa. Pura Vida, um jogo também lançado em julho pela Pitágoras da sua gama de jogos da Piatnik, um jogo divertido de uma rondel para fazer tile laying de animais, super divertido. Outro foi o Double. Joguei tanto a versão Bluey, que foi lançada agora pela Mabel, como a versão original, assim se possa dizer, o Spot It, também com o nome Double. Outro foi o Cat Hoot, um jogo da Zacatrus, do designer português Fábio Lima, um puzzle de movimento, adquirir recursos para depois fazer objetivos que são cartas de pontos. Metro, este é então um jogo já um clássico da Queen Games, trazido para Portugal pela Devir, um tiling para fazer linhas de metro em Paris. Calçada, mais um jogo da Piatnik trazido para Portugal pela Pitágoras, também um tiling muito interessante para adquirir peças, muito divertido. Gato na Caixa, ou Cat in the Box, Trick Taker, com uma forma muito diferente de jogar este tipo de jogos de vasas. Adoro este Cat in the Box ou Gato na Caixa. Courtesans, outro jogo super divertido, lindo, com umas ilustrações lindas, uma qualidade de componentes brutal. Um jogo onde jogamos 3 cartas, uma ficamos com ela, outra colocamos na mesa da rainha e outra damos aos jogadores para adquirir várias cartas e pontuá-las de acordo com as cartas na mesa da rainha. Muito divertido. Dixit, clássico. Dixit. Não há mais nada a dizer. Vem à mesa. Este foi jogado na Irlanda, assim como o Double original, num hostel que tinha vários jogos. Foi à mesa com os filhos. Muito divertido. Happy Mochi, um jogo que eu comprei numa viagem a Sevilha e os meus filhos adoram este card shading. Sem dúvida, tem vindo muitas vezes à mesa. Harmonies, um jogo lançado também há pouco tempo pela Mabel Games em Portugal. Um clássico já de tiling, assim se possa dizer. Nimália, este foi um pedido do meu bom amigo Ricardo Gomes, que me pediu este jogo para jogarmos durante as férias. Sempre bem-vindo este card laying de animais, muito divertido. Pixies, um jogo que já tinha jogado numa LaniaCon, que é um jogo divertido. É super simples, fazendo uma grelha de 3x3 cartas que têm que estar por ordem, de 1 ao 9, e só as cartas de cima é que pontuam, mas tem que ter cartas por baixo para serem pontuadas. E finalmente o Splendor, porque sim, estava lá, alguém quis experimentar o Splendor porque nunca tinha jogado este já super clássico, e por isso, mesa com o Splendor. E depois falámos sobre os jogos que eu já joguei anteriormente e joguei também durante agosto. Vamos falar sobre os jogos que eu joguei pela primeira vez em agosto de 2025. E começamos com o jogo Setup. É verdade, este é um jogo abstrato de colocação de peças lançado
pela Mebo Games em julho, se não estou enganado, com vídeo no canal que podem procurar. Este é um derivado do Rummy Rummy Cube, onde nós então vamos ter uma mão, assim se possa dizer, de peças que são representadas por cores e por números. E o que nós queremos fazer é adicionar peças a um tabuleiro e com as peças que adicionamos e com peças que já podem estar no tabuleiro fazer sequências e grupos de peças. Podemos fazer grupos de peças todos do mesmo valor e todas de cor diferente, ou podemos fazer peças todas da mesma cor, mas em sequência de valores. E na verdade é uma corrida que sempre pontuamos, vamos andar com o nosso peão, assim se possa dizer, numa trilha de pontuação que na verdade é uma falsa pontuação, porque nós queremos avançar até passarmos uma meta, dependendo do número de jogadores. E quem passar primeiro, ou quem for depois dessa meta mais longe, é o vencedor do jogo. E é cada vez que fazemos um grupo, vamos pontuar esse grupo com um ponto por cada peça que faz parte do grupo que acabámos de criar. Não podemos pontuar outros grupos, mas podemos até pontuar vários grupos ao mesmo tempo, porque podemos fazer grupos na horizontal, na vertical e até na diagonal, e com uma ou duas peças podemos fazer mais do que um grupo. É um jogo que eu achei muito divertido, que eu gostei, particularmente, principalmente se gostam de jogos abstratos de formação de padrões. É um jogo super divertido, com uns componentes muito interessantes. Portanto, este setup. O próximo jogo que estava aqui para jogar já há muitos tempos e não tinha ainda à mesa, mas mesmo porque eu queria levá-lo de férias, e foi de férias, foi o Meeple Land. É isso mesmo, isto é um tile land onde nós vamos criar parques de diversões e vamos então fazer um draft de peças, e as peças são draftadas por dinheiro. Portanto, no nosso turno, o que nós normalmente vamos fazer é draftar uma peça. Pode ser uma peça de atração grande, uma peça de atração pequena ou uma peça de atração média. E se não fizermos, ou então até podemos fazer também comprar extensões para o nosso parque, porque nós vamos começar com um parque pequeno, e podemos também fazer publicidade para atrair mais clientes. Ou então podemos, se não queremos adquirir nenhuma dessas coisas, podemos passar. As peças podem ser rodadas à vontade quando colocadas, mas têm que fazer pelo menos um caminho coincidir com um caminho que esteja noutra peça. Há caminhos que podem fechar, mas se fecharem para um sítio, para um arraial, assim se possa dizer, temos pontos negativos no final do jogo. E qual é o objetivo principal? É colocarmos vários visitantes nas várias atrações. As atrações podem ou não ter requisitos prévios. Se não tiverem requisitos prévios, podem ter então local para colocar clientes de várias cores, e alguns desses espaços para colocar necessitam de um requisito. Por exemplo, uns espaços para colocar uns clientes, esses clientes necessitam de uma comida, outros necessitam de casas de banho, certo? E nós temos que ter conectados a essa peça, a essa diversão, ou um restaurante, ou a comida, etc. É um jogo com uma boa profundidade, é um jogo simples. O meu filho de 10 anos jogou na boa, a minha mulher, a família toda jogou. Portanto, é um jogo simples, portanto, é um light hero, se posso dizer, Thailand. Mas tem uma boa profundidade também, que o transforma, que eu acredito que para jogadores que gostam de jogos médios e até médios pesados, vão gostar, até porque é um jogo divertido. Portanto, é um jogo com várias leiras muito interessantes, parece um jogo super simples, relativamente simples, que muita gente pode jogar, mas depois tem uma ótima profundidade e eu gosto muito disso. Este é Meeple Land. O outro jogo é um jogo super simples e é o Gacha. Este é um jogo da Gigamic, é um jogo super simples de cartas, onde nós vamos fazer um draft de cartas que vão estar viradas para baixo,
mas na parte que está virada para cima tem uma informação que é a possibilidade da carta ser de um tipo. Por exemplo, se tiver um robô e um sushi, existe a possibilidade de lá estar ou um robô ou um sushi. Se tiver lá um robô, um sushi e uma boneca, é a possibilidade de ter ou um robô ou um sushi ou uma boneca. Portanto, nós temos 4 pilhas e depois nós escolhemos uma dessas cartas de acordo com os objetivos que estão na mesa, que são então outro tipo de cartas, e essas cartas têm requisitos. Por exemplo, necessita de 2 cartas iguais ou 3 robôs, 3 cartas de robôs, ou 2 cartas iguais e mais 3 cartas iguais. Pronto, e é isso. Portanto, podemos descartar cartas para depois adquirirmos uma carta que essa sim fazem-nos pontuar. Portanto, é um jogo simples, mas é divertido. É um jogo que qualquer pessoa, para quem é um jogo para qualquer pessoa, porque tem conceitos super simples de adquirir uma carta que pode ser uma coisa ou outra, para depois juntarmos na nossa mão e eventualmente adquirimos uma carta que nos vai dar pontos. Portanto, é um jogo super simples, que é interessante. Para jogadores que gostam de coisas pesadas, talvez não valha a pena. Há outros jogos para eles. Este caixa. O próximo jogo é o Once Upon a Plunder. Isto é um jogo curioso que eu nunca tinha ouvido falar. O Gacha já tinha, mas nunca tinha ouvido falar deste Once Upon a Plunder. E é um jogo de bluff, dedução social, assim se possa dizer, de um contra muitos, onde um jogador vai ser os jogadores vão se revezando a ser dragões. Portanto, o jogo vai durar tantas rondas como número de jogadores, e a cada ronda vai ser um jogador um dragão. E o objetivo do dragão é apanhar os aventureiros, e um dos aventureiros é ir a vários locais e adquirir coisas. Existem 4 locais diferentes: um para ir pescar maçãs, um para ir pescar baús do tesouro, outro para ir pescar escudos e outro para construir casas. E os jogadores vão jogar uma carta que corresponde a uma dessas 4 locais. E o dragão também. Depois vão todos virar simultaneamente. Se o dragão, por cada pessoa que ele foi ao mesmo sítio, ele vai avançar no seu trilho de fogo, assim se possa dizer. Por exemplo, se ele jogou baús e 2 pessoas foram aos baús, essas pessoas foram apanhadas e ele avança no seu trilho. Se acontecer chegar ao final do trilho de fogo, o dragão ganha. Se os aventureiros conseguiram ou construir todas as casas ou despejar, assim se possa dizer, 2 dos 3 passos, o jogo também termina a favor dos aventureiros. Portanto, é um jogo divertido com aquele dedução social, onde é que ele vai, onde é que ele não vai, então eles vão precisar disto e agora é mais avançado, mas se calhar eles querem dar a volta porque sabem que eu vou aqui, portanto vou a um sítio menos coisa, mas se calhar eles pensam assim, portanto é uma volta, reviravolta. Gostei deste Once Upon a Plunder, sem dúvida gosto destes jogos mentais e é isso mesmo que este Once Upon a Plunder é. E o jogo em destaque é o Carvy, é isso mesmo. Este foi um jogo lançado o ano passado, se não estou enganado, pela David Games em Portugal. É um jogo, se não estou enganado, original Dancing Loop, acho que sim, de um first time designer, é isso mesmo. E vocês já podem imaginar, se é destaque, quer dizer que eu gostei muito. Portanto, surpreendeu-me. Eu até estava interessado neste jogo, mas como é um first time designer, há muitos outros jogos de euros. Felizmente o Ricardo da David trouxe para jogar e eu gostei bastante. Digo já, spoiler alert, assim posso dizer. Então, Carvy é um jogo com uma temática de vikings e vikingers, onde então nós vamos ter um barco e nós vamos andar por várias ilhas de um mar, assim, um mar nórdico, abstrato, assim se possa dizer. Vamos andar de local em local, e temos várias tipos de ações bónus e temos uma ação original, uma ação principal. As ações bónus é mover o barco,
é utilizar cartas, etc, etc. Mas a ação principal, na verdade, não é nada disso. É uma rondel, certo? A rondel está muito interessante porque nós vamos usar dados. Os dados vão ter cervejas, tem os símbolozinhos nos dados, em vez de ter pontinhos, têm cervejas. Mas é um marcador, não é, para lançar. Basicamente vamos andar à volta dessa rondel para vários espaços, e os vários espaços têm a ação e têm o custo da ação em cervejas. Isto é, vamos dizer que queremos fazer uma melhoria no nosso Drakkar, no nosso cairn, ou no nosso barco. Vamos para esse espaço de melhorias. Aí a melhoria, por exemplo, custa duas cervejas. Vamos dizer que tínhamos 3 pepitas, 3 pontos no nosso dado. Vamos para lá, descontamos estes 2, ficamos com 1 e fazemos a ação. E nesse aspecto, existem várias ações, como já disse, melhorias do nosso barco, comprar as várias runas que nos vão dar pontos de final de jogo, podemos fazer raids, podemos fazer comércio, podemos adquirir recursos, podemos fazer vários tipos de ações, podemos adquirir provisões para navegar, podemos adquirir cerveja para aumentar o valor do nosso dado, ou dados com 2 jogadores. Para navegar precisamos das provisões, por cada espaço que nós saltamos, assim se pode saber, nós navegamos, precisamos de uma ração ou de uma provisão. Quando chegamos ao sítio podemos ativar esse local e normalmente tem sempre a ver com adquirir uma peça, pode ser uma peça de raid ou pode ser uma peça de comércio. Se adquirirmos essa peça de raid, fica aqui e nós podemos depois usar uma ação de combate para fazer essa peça e colocá-la no nosso tabuleiro. E fazer isto dá uma espécie de engine building com combos ou com ações encadeadas que eu adoro. Engine building e coisa. Para quem é? É para pessoas que gostam de jogos com ações encadeadas, rondel, que está muito interessante, com ações de bónus, ações encadeadas, com engine building, portanto, muito interessante para essas pessoas que gostam de jogos um bocadinho mais pesados, médio pesados, que é o caso deste jogo. Não é um jogo pesado, mas é médio pesado. É para esse tipo de pessoas. Para quem não é? Para pessoas que gostam de jogos leves, médio leves, portanto, que gostam mais, o jogo por si não é difícil em termos de regras, mas tem muita iconografia que varia bastante. Portanto, pessoas que não gostam desse tipo de coisas, como muita iconografia, diferentes regrinhas de iconografias e de ícones e desenhos, etc., não gostam disso, custam a fazer isso, não vale a pena. Os outros que não se importam disso e gostam de jogos mais pesados, é um ótimo jogo. E para mim, gostei muito, surpreendeu-me, como eu já disse logo no início, como um spoiler, é um jogo que me surpreendeu muito. É um jogo que eu acho que se as pessoas deveriam experimentar, porque eu acredito, como é um jogo de um first time designer, houve muitas pessoas que passou por cima, estão mais ligadas àqueles jogos mais conhecidos e de designers mais reconhecidos, e passou, assim se possa dizer. Mas acho que é um jogo que vocês deviam jogar e se calhar, como eu, vão ficar também surpreendidos. Este Carvi. E pronto! Foram estes os jogos do mês de agosto de 2025. Terminou com este vídeo o especial Verão 2025. É isso mesmo, os jogos que joguei durante agosto. E ficamos por aqui. Mas vamos continuar com muitos mais vídeos por aí fora. E por isso mesmo, até ao próximo vídeo.